Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas também sintonizados na nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlos Alberto Ferreira e estamos aqui no programa Luz na Penumbra, quando estudamos a obra de Allan Kardec, A Gênese, em especial no capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Nós vamos hoje iniciar o item 11 desse capítulo. Sejamos todos bem-vindos ao nosso querido estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. O item 11 nos diz assim: como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade se realiza de duas maneiras: uma gradual, lenta e imperceptível. Se considerarmos as épocas consecutivas, que se traduzem por aperfeiçoamentos sucessivos nos costumes, nas leis e nos usos, melhoras que só se percebem com o passar do tempo, como as mudanças que as correntes d'água causam na superfície do globo. A outra é pelos movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente, que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos um espaço que levaria séculos para percorrer. É assim, então, um cataclismo moral que dissipa em alguns instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Bom, vamos dar início à nossa interpretação, e aqui, como diz Kardec, nesse início do item 11, já mostrando para a gente sobre a questão da marcha de progresso da humanidade. Então, ela pode se realizar de duas maneiras, diz Kardec, ou seja, de uma maneira gradual, de uma maneira progressiva, né, em que ela vai, mesmo que lentamente, mas sempre progredindo e sempre em frente, né? Então, elas vão se traduzindo por aperfeiçoamentos sucessivos nos costumes, nas leis, nos usos. Então, as melhoras elas vão acontecendo com o passar do tempo. As leis, por exemplo, elas vão se aperfeiçoando, né? Vão havendo, à medida que a sociedade ela avança, né? Avança no seu progresso, né? No seu progresso intelectual, no seu progresso moral, ela também vai exigindo leis mais aperfeiçoadas, né? Costumes mais adequados àquele aperfeiçoamento. Então, essa é uma das marchas, né, de progresso da humanidade. E aí Kardec ele continua, né, falando
como a mudança das águas, ele diz aqui, que causam na superfície do globo. Aí vai dizer assim, as outras pelos movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes ao de uma torrente que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos um espaço que levaria séculos para percorrer. E aí nós vamos ter um entendimento do que quis dizer Kardec com movimentos relativamente bruscos. Então são as mudanças que ocorrem, muitas vezes num país, numa sociedade, né, numa localidade, são aquelas mudanças em que, através de um movimento mais incisivo, né, a mudança ela se torna mais radical, ou seja, com mais rapidez. Então, por exemplo, aquilo que levaria, às vezes, como diz Kardec aqui, séculos para que pudesse haver essa mudança, né? Poderia, em alguns anos, acontecer, né? Muitas vezes, naqueles cataclismas, realmente vai acontecer mudanças bem mais incisivas, bem mais rápidas. E aí, a sociedade, né, os espíritos daquela que vem habitando aquela sociedade, reencarnando naquela sociedade, tem um avanço, um progresso, né, moral, né, e intelectual, assim, vamos dizer assim, mais rápido, entendeu? Então é como se você colocasse, né, aquela condição de progresso da humanidade, que ali não há perda do tempo, né? Vamos dizer assim, porque tudo acontece gradativo. A natureza ela não dá salto, mas há um momento em que este progresso ele precisa ser ativado de uma forma mais incisiva, entendeu? Então, essas são as duas maneiras do qual Kardec nos assinala, né? Então, um cataclismo moral que dissipa em alguns instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco, à medida que a calma se estabelece e se torna definitiva. Bom, e aí continua Kardec, né, discorrendo aqui no nosso item 11, aquele que conseguir viver o bastante para abranger as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo muda, tudo mudou. É que, com o efeito, surgiram homens novos, ou melhor, homens regenerados, e as ideias levadas pela geração que se extinguiu deram lugar às ideias novas na geração que se ergue. Então, uma outra assertiva interessante, Kardec nos mostra como muitas vezes a gente, dentro das nossas vivências, nós podemos sentir essas mudanças. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo, né? Quando nós, às vezes, queremos retornar àquela nossa cidadezinha ou ao lugar onde nós nascemos, né? E passado vários anos, um dia resolvemos retornar àquele lugar para termos a lembrança, né? Daqueles momentos da infância que nós tivemos ali naquela localidade. E ao chegarmos lá, devido ao avançar mais da idade, ao chegarmos lá, nós vamos encontrar uma mudança muito grande, né? Porque ali já houve, né, vamos dizer assim, uma rotatividade daquelas pessoas
que começaram a habitar aquele lugar, né? Já houve aquelas que foram desencarnando e vai acontecendo gradativamente uma mudança com aquelas que vão chegando. Também aquela mudança. Então isso nós conseguimos sentir e às vezes nós falamos assim, é interessante porque é tudo muito diferente da minha época, do que eu nasci. E às vezes a gente fica até quase que decepcionado, né? Porque nós vamos tentando encontrar, né? Aquela lembrança de outrora, né? Que tanto, né, nos deu tanta felicidade, né, naquela nossa infância, e de repente encontramos as coisas bem mais modificadas. Nós vamos encontrar tudo mais avançado, vamos ver o progresso na área comercial, vamos ver o progresso em vários setores, em que, através de alguns anos, transcorre ali uma mudança muito grande. E isso vai se estabelecendo dentro de um século, né? Dentro de um século onde nós vamos ter uma vivência aí de alguns anos, né? Dessa nossa passagem aqui na nossa querida reencarnação na Terra. Bem, amigos ouvintes, nós estamos aqui hoje no programa Luz na Penumbra, programa esse em que estudamos o livro A Gênese, de Allan Kardec. E eu aqui faço a saudação a todos os nossos amigos que estão na escuta, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, e os nossos amigos e internautas que nos acompanham todos os dias na nossa querida rádio. Então vamos dar continuidade ao nosso item 11 do capítulo Os Tempos São Chegados, que é o capítulo 18 da Gênesis, né? Aliás, o último capítulo é o capítulo de fechamento desse livro, né? Um livro muito importante para nós. E aí, na continuidade desse capítulo, nós vamos ver o seguinte. É um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que a humanidade chegou. Da adolescência, ela passa à idade viril. O passado já não é suficiente às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se contenta mais com ilusões e artifícios. Faltam à sua razão amadurecida alimentos mais substanciosos. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corporal é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de neles descobrir o mistério da sua existência e adquirir uma confiança consoladora. Então vamos fazer um fechamento para esse nosso item. Então, quando ele diz que esses períodos de transformação, e aí ele faz a ressalva, né? Ele diz assim, de crescimento moral, né? Então vamos vendo que nesse período o avanço moral da humanidade vão fazendo com que outras necessidades nós vamos precisar ter. Já não mais as necessidades que tínhamos, né, naquele passado. Então hoje nós vamos ver, com o avanço da tecnologia, por exemplo,
o avanço da medicina, né? Os exames, né, que são realizados hoje, né, e que não tínhamos essa condição há uns anos atrás. Então, toda a nossa vida, todos os nossos costumes, eles vão modificando, e o ser encarnado, nesse período de avanço, de crescimento, começa também a ter necessidades mais de acordo com esse avanço. Então, por exemplo, da adolescência, ela passa a sociedade, diz Kardec, para a idade adulta, a idade viril. Entendeu? Então, não mais aquele adolescente, né, de uma sociedade em que precisava ser, vamos dizer assim, ser elaborado necessidades de acordo com aquela condição de adolescência. Já na idade viril, né, como que diz assim, uma sociedade nessa idade, ela já necessita de outras coisas mais de acordo com o seu avanço. Também ele vai dizer, o passado já não é suficiente, as suas novas inspirações, as suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se contenta mais com ilusões e artifícios. Faltam à sua razão amadurecida alimentos mais substanciosos. Então, tudo é de acordo com o crescimento do espírito. Então, o espírito ele absorve as suas necessidades de acordo com o crescimento que ele vai tendo através dos tempos, né? Então, por exemplo, se nós vamos passando da idade, né, escolar, né, lá desde o fundamental, né, curso médio, né, depois do curso médio vem o curso universitário, depois o doutorado, o mestrado. Então, o ser humano ele vai avançando o nível de escolaridade dele. Ele não pode, ali, pular etapas, porque cada etapa exigirá dele conhecimentos adequados àquela etapa. Então, a criança no curso médio terá o conhecimento de acordo com o seu amadurecimento ali intelectual. Já no curso médio, terá de acordo com o amadurecimento intelectual no curso médio. Se está na universidade, terá o conhecimento de acordo com aquela condição da universidade, e assim vai avançando. Sempre a gente explica, né? Não há como nós colocarmos, nós darmos, por exemplo, um problema de derivada, de integral, de cálculo de derivada integral, para uma criança que está no curso fundamental fazer. Ela não tem um amadurecimento intelectual, né, para que ela possa desenvolver esse tipo de tarefa. Então, ela tem que ir, através do tempo, ir adquirindo condições e absorvendo os conhecimentos, tudo aquilo que vai chegando, de acordo com a sua necessidade, entendeu? De absorção desses ensinamentos, tá? Então, ele traz aqui, o presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corporal
é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Aquele velho entendimento, né? Presente, passado, presente e o futuro. Então, o passado passou. O passado, embora nós não podemos mais voltar ao passado, mas é sempre impressionante, né, como nós carregamos ele ainda na nossa inconsciência espiritual. O presente é a elaboração de uma vida melhor. O que nós precisamos viver, e quando falamos desse aprendizado, é aquilo que o presente requer de todos nós. Que vivamos eles, que tenhamos o aprendizado necessário para que nós possamos construir um futuro melhor como espírito. Então, toda a elaboração do hoje, do já, toda essa elaboração é para que tenhamos uma condição de vida melhor. Aí uma vez eu estava conversando com uma companheira e ela dizia sobre como a sua avó, né, ela lavava a roupa batendo na pedra, no tanque, roupas pesadas, à mão. E que hoje aquele folclore, né, daquela roupa pesada, hoje já foi modificado pela máquina de lavar. Hoje nós pegamos a nossa roupa suja, colocamos dentro de uma máquina em que ela lava a roupa para nós. E já existe aquela máquina que irá secar. E se bobear, qualquer hora também tem uma máquina que vai estender, vai fazer. Então é o progresso da humanidade. E ela dizia que não tem mais aquele folclore. Eu pelo contrário, eu fiquei com muita compaixão da avó dela, como da minha também, que batia aquelas roupas pesadas, porque era a única forma que tinha para que a gente pudesse ter as nossas roupas lavadas, a roupa lavada da família. Mas que através do progresso, hoje, ninguém precisa mais ficar batendo roupa no tanque. Então o progresso ele faculta essa facilidade para nós. E com isso, nós podemos também utilizar o nosso tempo, aquele tempo até que vai sobrar, de uma forma mais positiva, de uma forma melhor. Certo? Então, meu querido, nós fechamos agora, de acordo com o nosso livro aqui, o item 11, já agradecendo a todos aqueles que participaram do nosso estudo de hoje, dizendo assim: fiquem com Deus, muita paz no coração de todos e até o nosso próximo programa. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos sequência ao estudo que fazemos juntos
regularmente aqui pelo programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós estamos já no capítulo 6º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz a trajetória, as reflexões, todas as implicações morais, doutrinárias da trajetória desses espíritos que ele classificou como criminosos arrependidos. Nós já estudamos alguns e agora continuamos o estudo da trajetória do espírito Jacques Latour. Como nós sabemos, é o depoimento de um assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864, apenas alguns dias após a sua execução. O depoimento é extremissimamente rico para todos nós, é esse contundente depoimento que justifica a posição contrária à pena de morte, que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, na pergunta 765, em que o indivíduo não tem que morrer, ele tem que se libertar, inclusive, de si mesmo. O papel grande, definitivamente importante, do arrependimento e na realidade do plano espiritual, no plano espiritual, do estado do espírito Jacques Latour, que dizia que sentia cheiro de sangue, sempre sangue, as vítimas diante dos próprios olhos. O sangue inebria-me, disse ele. Afrontar a lei dos homens, o suplício, a pena de morte e o próprio Deus, isso está nesse depoimento e nessa trajetória do espírito Latour, que, como nós estamos estudando, já chegamos à conclusão digamos assim, da redenção desse estado inicial do próprio espírito Jacques Latour, que foi guilhotinado, e ele próprio diz que essa dor física, como outros espíritos também que padeceram, inclusive, pela pena de morte, dizem que a dor moral é muito maior, mais dolorosa, se podemos assim dizer, do que a dor física. Ele teve, portanto, esse terrível despertar, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue, e ele declara: acreditava-me morto, estou vivo, horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ele que primeiro se manifestou lá em Bruxelas com aquela extraordinária agitação na comunicação mediúnica, e ele próprio ainda faz essas observações a respeito, através do longo depoimento e das comunicações que trouxe, ele faz ainda a descrição dessas minudências, dessas alterações que foram acontecendo em sua intimidade moral, em sua intimidade psíquica, e do ponto de vista psicológico é possível, nós até sabemos que isso aconteceu, certamente deve ter acontecido, porque ele teve o apoio, a orientação de espíritos bons que foram cuidando dele e iluminando o seu pensamento e fazendo que ele fosse entendendo, porque também há esse desejo de ele entender, abrindo-se para os ensinamentos que ele obteve no plano espiritual, e que tudo isso deu como resultado esta alteração profunda de um absolutamente novo perfil do espírito Jacques Latour. Então é desse ponto de vista que nós temos esse estudo que Kardec faz sobre Jacques Latour, agora ao final das comunicações do espírito. E o estudo de Kardec é motivado, diz ele, pela profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas na comunicação de Jacques Latour, ou nas comunicações de Jacques Latour. E também, diz Kardec em seu estudo primoroso, como sempre, também porque essa trajetória da comunicação ou das comunicações de Jacques Latour oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos, segundo Kardec,
em castigo, pairando ainda assim sobre ele a misericórdia divina, porque essa nunca falta a nenhum dos filhos de Deus, porque Deus nos aguarda na trilha evolutiva para que, enfim, voltemos-nos para Ele em condição de absoluta segurança e convicção da lei maior, do amor de Deus e da redenção de todos os nossos irmãos, que somos todos filhos de Deus. As vítimas, então, que servem como castigo do culpado, do agressor, nós vemos também aqui como um desses recursos didáticos para o despertamento do espírito, em que nós então vemos que o mal redunda em bem. No caso de Latour também isto acontece, em que a natureza do mal, o mal não existe, nós sabemos, pela informação da filosofia, e particularmente vamos citar o nosso querido Santo Agostinho, que nos diz que o mal é privatio boni, é privação do bem. E, portanto, então, Kardec anota a rápida mudança da moral do espírito, dizendo, ele observa, que não é de se estranhar essa rápida mudança do moral do espírito, porque diz Kardec, e este é um ponto alto desse ensinamento de Kardec, que aparentemente, apenas aparentemente, é um paradoxo. Kardec diz: um espírito brutalmente mau pode ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Repetindo este ensinamento, o espírito ou um espírito brutalmente mau pode ter em si melhores predicados, pode ser melhor do que um outro espírito que seja dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Nós lembramos aqui ainda uma vez uma emocionante orientação, fala de Jesus a Pedro, e nós o fazemos com uma profunda gratidão e emoção. Jesus disse a Pedro: Pedro, o homem é muito mais frágil que perverso. Kardec, então, fazendo eco a Jesus, diz que essa reversão a sentimentos mais benéficos em Latour indica, segundo Kardec, uma natureza mais selvagem que perversa, à qual apenas faltava boa direção. O próprio Latour, lembrando essa questão da direção, ele tantas vezes falou no papel da educação. O próprio Kardec, também em O Livro dos Espíritos, na pergunta 796, tem aqui a orientação, é uma questão definitiva. Só a educação poderá reformar o homem. E na nota primorosa que nós todos conhecemos sobejamente, a pergunta 685, na nota, ele fala, Kardec fala, na arte de manejar os caracteres. Latour obedeceu ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, como nós também já observamos. Kardec destaca de Latour: eu sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a extensão dos meus crimes. Arrependimento, como sabemos, como uma porta para a compreensão da gravidade de seus malefícios, de seus erros, até de seus crimes. Porque o arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso. O arrependimento é, em si e afinal, a transição do mal para o bem da sociedade, do próprio bem do próprio espírito, e é a transição da doença moral para a saúde moral, que é uma outra questão muito importante que nós temos aqui nas observações, na leitura impressionantemente profunda do nosso querido codificador Allan Kardec. E neste arrependimento, que tem a consequência os resultados benéficos, em contrapartida, os espíritos perversos procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Nós vemos isso
muito frequentemente quando conversamos com os nossos irmãos desencarnados à mesa mediúnica. Porque esses espíritos perversos revoltam-se contra a voz da consciência. E nós lembramos que a consciência é exatamente o locus, o lugar onde está escrita e inscrita a lei de Deus. Esses espíritos perversos fazem como os doentes, que repelem o remédio porque que vai curá-los. Kardec diz: Latour chegou a esse período no qual se extingue o endurecimento, acabando por ceder. Então o remorso entra-lhe no coração, envolve-o. Esse arrependimento, através desse arrependimento, e ele então o atinge, consequentemente, a compreensão do mal que fez, vê a sua degradação, sofre com essa degradação. Por isso ele diz: sofro por causa desse arrependimento. Mas até este ponto, nós sabemos que o arrependimento é o caminho para a redenção do espírito, não só de Jacques Latour, mas de todos nós. Kardec então levanta a questão de que Latour deveria ter sido pior na encarnação anterior, porque a nossa doutrina é racional, podemos levantar essas questões como método de estudo. Por quê? Porque Jacques Latour, se já tivesse se arrependido, nesta última, como Jacques Latour, ele já estaria melhor. Então, como certamente esteve melhor na encarnação subsequente, quando reencarnasse agora, e como reencarnou certamente depois da encarnação como Jacques Latour, inspirando remorso e arrependimento aos seus antigos cúmplices, porque essa também é a didática da lei de Deus. Nós somos instrumentos dos nossos próprios passos evolutivos, assim como dos passos evolutivos dos nossos irmãos. É curioso, então, nós observarmos com Kardec que a encarnação como criminoso trouxe progresso a Latour, em função do arrependimento, do remorso. Isso que chegou a povoar então a intimidade psíquica de Jacques Latour, e é por isso que ele então atingiu consequentemente a compreensão e faz um pedido para provações para esclarecer os cúmplices de outrora, quando ele era ainda aquele espírito rebelde como Jacques Latour, e agora ele é um novo Jacques Latour como espírito no plano espiritual e já dando comunicações. É provável que na erraticidade Latour fosse um desses espíritos rebeldes, obstinados no bem ou obstinados no mal, mas agora na comparação com os espíritos do bem, um desses espíritos rebeldes, obstinados no mal, como lembra Kardec, ele está agora já convencido, porque teve provas de que ele estava no caminho contrário ao da felicidade, ao da sua plenitude como espírito imortal. E nós aqui estamos na plenitude do nosso estudo em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui essa obra e particularmente esses movimentos íntimos do espírito Jacques Latour. Sobre o esquecimento, alguns ainda perguntariam qual o proveito dessa existência se não se pode lembrar dela, que é também um esclarecimento que nós encontramos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, em função do que nos diz, nos traz a razão, que nos esclarece então que essa lembrança seria inútil. Nós não devemos nos preocupar com o mal já cometido. Esta é uma outra orientação para a psicologia de natureza psicanalítica, diremos, porque esta é efetivamente uma orientação primorosa de base para todos nós. Não nos preocupemos com o mal que já cometemos.
Concentremo-nos no bem, no que está à nossa frente, no caminho que nós vamos trilhar e no qual nós seremos sempre soberanos para decidir, em função do livre-arbítrio que é a outorga de Deus por sobre nós, nós possamos então trilhar melhores, mais felizes, benfazejos e evolutivos caminhos quando nós estivermos nessa situação. Nós então vemos como isto tudo pode ser apagado pelo mal cometido sem que dele nós tenhamos esse traço, essa marca permanente em nosso psiquismo, porque como tudo é energia, essa energia se transforma. A energia que nós usamos para estarmos no caminho errado, no caminho oposto ao que nos mostra a lei de Deus, o Evangelho de Jesus e o próprio Jesus, então nesse caminho nós precisamos redirecionar a mesma energia que mobilizamos para o erro, nós vamos retornar para usarmos essa mesma energia para o bem. Então, retomando agora o texto primoroso de Kardec, quando ele faz aqui ao final esse estudo sobre o espírito Jacques Latour, então vamos nos beneficiar, na verdade nós vamos nos deleitar com o texto sempre primoroso de nosso querido codificador Allan Kardec. Diz-nos ele a respeito, nesse estudo, a respeito de Jacques Latour. Não se pode recusar a estas comunicações um grande fundo moral, é o que estamos dizendo aqui. O espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha das suas expressões, por outros mais adiantados, porque sempre temos a ajuda de espíritos mais adiantados a nos favorecer em nossa empreitada evolutiva. Mas continua Kardec. O fato é que estes espíritos mais adiantados apenas influem na forma, que não na essência, e jamais fazem que o espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Por isso, os espíritos superiores que vêm ajudando não induzem o seu, digamos, pupilo, aquele que eles estão auxiliando. Esses espíritos não induzem a uma situação, a uma palavra, a uma postura que não seja a dele mesmo. Por quê? Porque respeitam o livre-arbítrio. É assim que Kardec conclui esse raciocínio dele próprio codificador. Assim é que em Latour poderiam ter poetizado a forma do arrependimento, mas não lhe insinuaram contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Em Latour, então, continua Kardec, lobrigou o germe dos bons sentimentos e, por isso, o auxiliaram a exprimir-se. Por que é que Jesus está presente nesta fala de Kardec? Porque Kardec aqui lembra que nós temos o germe dos bons sentimentos na intimidade profunda de cada um de nós, porque esta é a marca divina na sua criação. Nós somos criação divina. E a criação divina está evidentemente colocada em toda a sua criação, no caso somos nós. Por isso, em todas as criaturas sempre há o germe dos bons sentimentos, que é a vinculação natural, inequívoca do espírito ao seu Criador, ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial. Por isso, aqui Kardec observa, em Latour, lobrigou o germe dos bons sentimentos. E por isso, o auxiliaram a exprimir-se, esses bons sentimentos, contribuindo assim para desenvolvê-lo, ao mesmo tempo que em seu favor imploravam comiseração, perdão. É nesse contexto que nós vemos então que o espírito traz os bons sentimentos, restando apenas o próprio esforço ou então
a ajuda de outros espíritos amigos, benfazejos, para que esses bons sentimentos venham, brotem da nossa intimidade do psiquismo profundo para se tornarem manifestos em nossas escolhas, em nosso psiquismo, em nossa trajetória. Kardec, então, indaga: que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo deste grande criminoso exprobrando-se a si mesmo o desespero e os remorsos? Quem diria que um criminoso pode assim conduzir-se? E nós sabemos que o estado em que Jacques Latour está aqui, quando das suas últimas comunicações, atingindo esse patamar moral, nós aqui vemos que esta situação de o próprio criminoso reconhecendo o seu desespero, os seus remorsos e os seus crimes, isso acontece com todos os criminosos. Acontece porque este é o caminho da redenção do espírito que se desviou do bem e ingressou pelo caminho do mal. Continua Kardec: desse criminoso que, perseguido pelo incessante olhar de suas vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento implorando misericórdia, como então entender essa grande modificação do espírito Jacques Latour? Exatamente nesse contexto das abordagens misericordiosas, metodológicas da lei divina, a qual nenhum de nós pode eximir-se. Continua Kardec: não será isso um exemplo salutar para os culpados? Posto que simples e desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessas angústias, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. E aqui nós vemos mais uma prova de que o Espiritismo é uma doutrina racional e racionalista. Ela é racionalista como classificação à luz da filosofia e racional porque todas as nossas linhas argumentativas, todas as nossas compreensões, todas as nossas conclusões dizem respeito exatamente às nossas possibilidades no uso da razão. Por isso que a razão é uma marca na nossa doutrina, tanto que a nossa fé é raciocinada, porque nós temos a nossa fé, na verdade, dirigida pela nossa razão, que na verdade é razão com maiúscula do ponto de vista das nossas potencialidades cognitivas, como outorga de Deus quando fomos pelo nosso Pai criados. E é nessa condição que nós podemos, sem temor, nós podemos dizer com segurança que o que nos vem pelo caminho da razão, através das orientações do Evangelho, do Espiritismo e de todas as orientações e de todas as ações dos bons espíritos para nos ajudarem. Por isso a razão está para nós assim como esse guia para que nós não nos deixemos enganar. Inclusive, lembrando agora também o Evangelho de Jesus pelos falsos profetas. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor,
no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.